Esse bloco é bloco da economia, finanças, grana. Temos a consultora de estilo Ana Soares, que vai falar de como andar na moda sem gastar muito, e o Marcelo Anasch, que vai falar de investimentos. Todo mundo quer guardar um dinheirinho, todo mundo quer economizar, mas está puxado, né? Se sobrar, guarda isso? Ou guarda primeiro antes de viver? Então, Lido, se sobrar... É porque o negócio pode sobrar esse mês, mas não pode não sobrar no outro mês. Então, primeiro de tudo, tem que se organizar, né? Você tem que ter um planejamento, né? Se você está disposto a investir, primeira coisa, qual o seu perfil, né? Você vai colocar o seu recurso financeiro num investimento onde você corre risco de perder o seu capital? Ou você está disposto a colocar num onde é mais conservador e você ganha um pouco, no sentido de, quando eu digo pouco, acompanha nas principais índices, taxas e não tem uma perda real, né? Uma perda do poder de compra? Eu acho que quem não entende nada, se desculpa de interromper, mas quem não entende de economia tem que ser conservador. É um bom começo. Porque não sabe, É um bom começo. não sabe fazer, pelo menos guarda no lugar certo. É um bom começo. Num lugar direito, que você sabe que não vai falir, né? Que não tem que jogar com o mercado. Não, é melhor. É por isso que eu estou iniciando a minha fala, quer dizer, colocando no sentido de um pouco de organizar as coisas, né? Você fala de organizar o orçamento mesmo. Primeiro tem que organizar o orçamento. Para sobrar todo mês um pouquinho. Você tem alguma sobra? É que sobra? nem infiltração, né? O único caso positivo da infiltração é isso. Infiltração. Guarda um pouquinho, não vai pingar na infiltração. Só não pode ser aquela infiltração ali. Não, aquela lá não, aquela a gente já operou. Então, quer dizer, cada um tem que realmente se descobrir, né? Qual o tipo de investidor que eu sou, né? Isso aí eu vou descobrir qual é o meu perfil. Meu segundo desenho é saber que objetivos eu tenho. Eu quero poupar dinheiro para quê? Poupar por poupar? Poupar porque me falaram que é bom poupar? Qual o seu objetivo? O seu objetivo é comprar um imóvel? Vamos dar um exemplo aqui, né? Bem simples, né? Meu objetivo é comprar um imóvel daqui a 2 anos. Então, 2 anos eu considero um objetivo de curto prazo. Bom, se daqui a 2 anos eu vou comprar um imóvel, eu não vou colocar a minha poupança, por exemplo, em renda variável, que é aquela que a gente conhece por ações. Mas por que eu não vou colocar em ações? Eu não posso ganhar muito? Pode, mas você corre riscos. Bem razoável. Lá na frente, quando você for vender, pode estar ruim. Não, vender não. Lá na frente, quando eu quiser usar essa poupança pode ter sumido. Não, estou falando em ações, né? Se você... É um mercado difícil, né? Porque... Oscila. Oscila muito. Então, quer dizer, na verdade, se eu tenho um objetivo muito de longo prazo, pode ser que seja razoável. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer, que vem do Daniel, de Minas Gerais. Ele diz que a família vendeu um imóvel e sobrou R$100 mil. Que investimento poderia gerar uma renda mensal boazinha? Boazinha? Vamos lá, ele tem... pelo que ele está colocando aí, tá? Eu estou supondo que ele é um sujeito um pouco mais conservador. Então, ele pode procurar o que a gente chama de renda fixa, né? E aí, dentro da renda fixa, você tem alguns fundos, por exemplo, que a gente denomina por DI. O que é um fundo DI? Ele deriva, o fundo DI é aquele que tem que acompanhar a Selic e taxa CDI. Taxa CDI, na verdade, são os fundos, os excessos entre os bancos que eles negociam entre eles e geram uma taxa. E essa taxa é uma taxa que serve como benchmark para esse tipo de investimento. E tem taxa de administração? Tem. Tem imposto de renda? Tem imposto de renda. Por exemplo, um papel interessante para ele seria LCA. LCA? LCA. O que é LCA? Letra de crédito do agronegócio. Ele não tem imposto de renda. Mas ele está isento de imposto de renda como poupança. Mas aí ele faz isso no banco, que ele tem conta? Ou tem que ser num Pode ser no banco que ele tem conta. No banco que ele tem conta, tem a corretora. Não, mas do banco, né? Então o banco garante. O banco tem... Os bancos são grandes, né? São grandes corporações que estão... A gente chama de banco múltiplo, né? Tem tudo. Só não tem dinheiro quando a gente precisa. Quando ele investisse esses 100 mil no que você está orientando, quanto que ele receberia no ano? Olha, a gente não pode precisar quanto que ele vai receber, mas esse LCA ele vai perseguir o que a gente chama desse índice chamado CDI. Né? E aí, por exemplo, com 100 mil, ele deve conseguir negociar 90 e poucos % do CDI, o que é bastante razoável. Você pensar assim, mas tem outros investimentos que dão mais, chegam próximo dos 100% dessa taxa de CDI.
Sim, você chega perto, mas acontece que tem um imposto de renda, então tem a taxa de administração. Então, seu ganho líquido vai ser menor. Esse, como ele está isento, os 90%, por exemplo, já representam um bom ganho para ele, excelente ganho para ele. E ele pode retirar quando ele precisar ou ele tem que ter um prazo? É uma boa característica. Normalmente, 3 meses ele não pode sacar. Então, 3 quando a gente meses. também... Por isso que eu digo, é um pouco complexo. É Quando uma a gente fala de carência, investir né? dinheiro, né? Mas você Por acha- isso que eu falo do planejamento. Agora, quer agora dizer, eu acho interessante comparar com poupança, porque a maioria vai Sim. para poupança. Então, se você, quanto que isso daria, por exemplo, a mais do que uma poupança? Porque ou ele vai, a maioria vai para poupança, ele quer uma alternativa. Daria Então, bem mais. em relação ao que você falou, o CDI é 90 e poucos %, em relação à poupança, daria bem mais. Bem mais. A poupança Essa no ano LCA, daria... eu fiquei fã dessa LCA. Agora eu quero saber se é verdade. Anotou e tudo. Essa é LCA, porque eu sou Escreveu burríssima. aqui. Eu sou burríssima nessas coisas. Eu tomo como não, aula, por isso que é sabe? interessante comprar com a poupança, que é o que todo mundo... Compara, boa jogada, boa compara com a intervenção poupança. sua. Compara com a a poupança daria 8,20 alguma coisa no ano. no Se a ano. gente pensar meio por cento mais TR, ou 6,17 ao ano, mais a TR, daria ao ano uns 8, alguma coisa Tá, acumulado. poupança. E a LCA? A LCA daria ele próximo, foi uma estimativa, né? Estimativa, mais ou Uns menos. 13, pode chegar a 13%, Mais jogo. tá? Mais de um. Bem mais. Tá. E Eu está também isento sou também de péssima. imposto de renda, não tem problema nenhum. E não tem imposto de renda. Não tem imposto de renda. Aí você falou dos 3 meses, lembra? Que eu falei assim, mas não pode sacar em 3 meses. Aí o que faz? Né? Os economistas costumam dizer assim, para que eu demando dinheiro? Você demanda dinheiro para transação, eu vou pagar aluguel, vou fazer compra de Demanda mercado. dinheiro, guarda dinheiro. Isso, a gente fala demanda por moeda, mas é muito técnico. Então, falando demanda Então, pois dinheiro. vamos demanda falar dinheiro isso. para quê? Guarda dinheiro. Você guarda dinheiro para quê? Não, eu quero dinheiro para quê? Tá É. bom. Aí eu pego dinheiro para quê? Já Para autoajuda transacionar, aí. que a gente chama. O que é transacionar? Eu pago aluguel, eu pago prestação, eu compro meus bens do dia a dia, eu pago condomínio. São demandas que a gente chama transações. Compras, né? Consumo. Tem uma outra demanda que a gente chama de precaução. Bom, precaução é uma emergência. Então, é difícil pensar, né? Nos dias de hoje, as pessoas devem ficar falando assim, bom, mas eu tenho dinheiro para fazer precaução. Que é complicado, né? Nos dias de hoje, como você falou, a situação não está fácil. O mar não está para peixe, então se nós estamos falando de investimento, ainda tem que pensar em precaução? Mas tem que pensar assim. Porque depois que você investe esse recurso que você tem lá excedente, se você tem uma emergência, de onde você vai tirar? Aí se eu coloquei tudo na LCA, fiz bom negócio? Não. Você não pode tirar dentro de 3 meses. Como é que fica? Então, aí a gente passa para outro Então ponto, que de você repente é a faz um diversificação. pouquinho, bota um pouquinho na poupança para segurar essa Isso. onda e a maior parte na LCA. Isso. É isso? Porque É, quem pois eu não não sei entende qual de é a dinheiro, disposi- vê o dinheiro todo juntinho, separar o dinheiro dá uma agonia, não é? Pois E é, pouco precisa dinheiro, raciocinar. você separa o dinheiro. Ele raciocina como economista e a gente raciocina como cidadão comum. Cidadão comum não tem o velhinho que vai no banco ver o saldo O de manhã. colchão, né? Porque é o colchão. Embaixo do Ele não está no colchão seria o colchão, mas ideal. está no banco. Ele vai lá conferir. Você viu que é mais ou eu menos inventei isso. aqui, quer dizer, eu citei aqui uma segunda camada do colchão, né? Que é a precaução, a emergência, né? E aí, você vai tirar do seu investimento, mas mesmo que você possa sacar, Não, mas se você botar um perde pouquinho, rendimento. Tá, mas você botar um pouquinho na poupança para garantir esse ideal. eventual confusão que surja na sua vida, ou uma infiltração nova, você Gostou da guarda a infiltração. maior parte no LCA, porque seria o melhor negócio. Dólar nem pensar? É muito arriscado. Se eu pegar e colocar num fundo cambial, quer dizer, ele vai variar conforme a precificação da moeda estrangeira e você tem visto, quer dizer, qualquer acontecimento, a moeda, ela oscila muito. Pois é. Né? Então, para quem seria um pouco mais aí apropriado? Né? Talvez alguém que tivesse que manter poder de compra, por exemplo, em dólar, poderia ser interessante. Quer dizer, eu sou um importador, ou tenho uma viagem para daqui a 2 anos e quero manter esse poder de compra em dólar. Aí entra Tudo o planejamento bem. que Agora, você se eu estou falou. brincando de arbitragem com real, quer dizer, quero trocar e de repente ficar com mais dinheiro, isso é arriscado. Né? Você vai colocar uma quantia que para você é importante? Não faço, não dou essa não indico Em isso. relação ao Tesouro Direto, você tem, Tesouro, em tesouro comparação a isso que você falou? Pois é, um monte de gente manda botar nesse tesouro direto, mas todo mundo diz que também ninguém resgata, não tem uma história assim? Ninguém que é resgata. complicadíssimo. Não. Por exemplo, você tem lá um tesouro, um dos títulos chamado, que é o Tesouro Selic 2017. Eu até pensei nessa comparação aqui que vocês falaram na poupança. Por exemplo, ele está dando no ano 11,68 e a poupança 8,20 alguma coisa. Bom, e aí, qual é a diferença? Bom, a diferença é que eu
eu tenho esse vencimento eu tenho que carregar ele até 2017 para receber esse rendimento. Tenho liquidez antes, se eu precisar? Tenho. Todas as quartas-feiras eu posso negociá-lo. Sim, posso negociá-lo por um preço Baixo. não tão vantajoso, mas eu não tenho uma perda, entendeu? Uma perda de capital eu não vou ter. Eu posso ter um rendimento um pouco menor do que eu esperava, que eu preciso me desfazer dele. Mas eu gostaria de comparar o Tesouro mais, por exemplo, com um plano de previdência. Né? Plano de previdência, normalmente você tem aquelas taxas, né? Taxa de administração, taxa de carregamento. Bom, ainda que você negocie, você tem alguma taxa. Né? E aí, por exemplo, no caso aí, se alguém for poupar sozinho, eu não vejo muita vantagem pelas taxas que você vai ter, no final não é bom negócio. Então, o Tesouro seria, por exemplo, aí é um objetivo. Meu objetivo, juntar para a aposentadoria. O Tesouro Direto seria uma excelente proposta. Mas o que o Daniel de Minas Gerais, com 100 mil reais que a família vendeu um imóvel e gostaria de guardar esse dinheiro? E aí? E ele gostaria de ter uma renda mensal boazinha. Ele gostaria de guardar o dinheiro para ter uma renda mensal? Logo, qual investimento poderia gerar uma renda mensal boazinha? Eu acho que o Tesouro Direto, pelo que ele colocou aí, é uma perspectiva interessante para ele. Mas isso vê no banco também? Tem que ser corretora. Isso ele pode ir direto no site do Tesouro Direto. Lá ele vai ter uma lista das corretoras que ele pode contactar. Ele tem 0,30% que ele tem que pagar para a BMF Bovespa, que é uma custódia, né, para a compra desse título. Mas ele tem corretoras que não cobram taxa nenhuma. Nem por isso eu estou aqui dizendo se é melhor ou pior, tá? Mas e o risco é praticamente quase nenhum. Eu queria só voltar num ponto, que é a questão do planejamento. Você é a favor de escrever tudo? É aquela velha história, fazer um roteirinho? Água, luz, telefone, condomínio, blá, blá, blá. Uma planilha aqui no computador, por exemplo, é bem interessante, né? Botar uma planilha com os gastos é uma maneira de se controlar. Mensais, né? Mensais. Assim, fixos, digamos, fixos. Eu acho importante. Aluguel, prestação, condomínio. Eu acho muito importante. Acho muito importante. Se a pessoa não desesperar, Pois é. ela aplica. Estava aqui pensando nisso, fazer uma planilha disso tudo. É assustador. Volta aí daqui a pouquinho, Marcelo. Tá bom. Ana, me diz uma coisa. Como é que a gente faz para andar na moda nessa temporada sem gastar muito? Como é que você faz? Então, eu sempre fiz essa escolha por falta de opção, né? Assim, de grana mesmo. Então, mas eu sempre, assim, moda sempre foi uma coisa muito interessante para mim, porque eu sempre enxerguei como uma forma de expressão. Então, assim, eu me senti uma pessoa super sem graça e comecei a ler, assim, jornais e tal, revistas de moda, mesmo tendo roupas caríssimas, né? Eu olhava e falava, caramba, eu queria me vestir assim, eu queria que essa fosse minha segunda pele. Então, eu ia na maior cara de pau em lojas e lojinhas de bairro, lojas mesmo, multimarcas de Ipanema, dessas que ninguém tem coragem de entrar porque tem medo, né? Até de entrar e cobrarem alguma coisa, só de entrar. Mas eu entrava e perguntava, onde que tem cesta aqui via liquidação? Onde tem cesta aqui de liquidação? Tem umas cestinhas ali de R$50. Aí eu conseguia coisas incríveis, de estilistas aqui do Brasil, Alexandre Escovitch, um Nacal por R$50, porque tinha, sei lá, um microfuro. Ia em eventos alternativos, Mercado Mundo Mix, ou então entrar em lojinha de bairro, aquelas lojinhas que ninguém dá nada por elas. E, isso daqui eu já vi numa referência, numa revista, isso aqui é legal. Quanto é? R$8. Né? E aí eu ia no conjunto, assim, montando. Então é um trabalho mesmo, assim, de pesquisa, de gastar sola de sapato. E aí você fez um blog? O blog ele surgiu de brincadeira, numa era em que blogs as pessoas nem faziam ideia que blog ia dar dinheiro. Então, ele surgiu de brincadeira, inspirado em outro blog, que foi um blog precursor de look do dia. E aí a gente, enfim, o chefe não foi trabalhar naquele dia, eu sou designer gráfico de formação, aí estava todo mundo à toa no escritório, óbvio que ninguém ia trabalhar, né? Aí a gente ficou né? Como assim? O que não faz o ócio, ninguém não. O chefe não foi, vou trabalhar, vou ficar aqui zoando, um momentinho, relax. E aí a gente criou o blog de brincadeira, uma versão off, assim, a versão pobre, né, do blog de look do dia, de quem não tem grana, né, e quer mostrar a sua produção e tal. E o blog, todo mundo criou e foi super divertido. E eu que continuei, porque eu vi um potencial nessa ideia. Eu falei, caramba, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com as coisas que eu gosto. E aí o blog, de uma brincadeira de tarde de escritório, ele virou um dos meus trabalhos.
e é uma das referências de moda acessível no país. As pessoas gostam, né, de Quantos acompanhar acessos ele. você tem? Então por dia, eu acho por volta assim, dos 250 mil, 300 mil acessos. Tudo isso? Agora, você não acha que essas lojas âncora, eu não quero evitar os nomes, mas de shopping, todo mundo sabe que é a maior loja do shopping aqui, né? Vende de tudo um pouco e tal. Elas melhoraram muito, né? O design das roupas. Então, o preço tá mais... Porque elas têm preço, só que elas eram cafonérrimas. Elas deram uma melhorada, não deram? O que aconteceu é que hoje em dia as fast fashion elas trazem uma informação de moda com mais rapidez, né? Então é engraçado porque assim, Leda, eu só vou abrir um parênteses porque o blog começou falando de moda baratinha, de off. E hoje ele continua falando da gente se virar gastando pouco, só que ele foi caminhando para uma forma mais de consumo consciente. Então não é só sobre pagar barato, é sobre pensar antes de comprar. Não comprar de loja que trabalha com trabalho escravo, exatamente, essas coisas. Né? A gente comprar só o que precisa, né? Eu sei que às vezes é meio louco falar isso, né? Porque a gente está tão acostumado, essas lojas fast fashion levam a gente... E também porque é muito difícil comprar só o que você precisa. Exatamente. Porque a rigor você não precisa. Não, ninguém precisa de nada. A gente nunca rigor precisa. Não precisa de nada. Alguém precisa A de gente já tem 50 todas as sapato. bolsas, todos os sapatos, não tem? Exatamente. É claro que a gente não tem, não é a Imelda Marcos, mas a gente tem muita coisa. E é esse estímulo do consumo que as fast fashion ficam levando a gente toda semana. Então, elas melhoraram porque elas trazem uma informação de moda Eu acho com que mais elas rapidez. melhoraram. Eu dei uma ida a várias lojas assim, e eu não ia há muito tempo. E perdi um tempo com isso, sabe? Eu gostei do que eu vi. Elas estão trazendo, Achei elas estão bem mais legal, antenadas assim. mesmo. Assim. Antigamente a gente viajava. As próprias vendedoras já estão mais engraçadas, assim, porque não são umas vendedoras, são umas moças que de vez em quando se encontram na loja, não é isso? E tem muita gente que gosta de você acha? Vai numa loja, já foi nessas lojas grandonas? Totalmente, adoro. Sempre, é mas eu sempre fui. Sempre fui. Mas quando você passa um tempo, eu passei muito tempo sem ir. E quando eu voltei, eu achei muito interessante. É muito legal mesmo. Eu acho que existe para usar uma palavra da moda, uma tendência mundial dessa história do consumo consciente e, ao mesmo tempo, de design e de arte para todos, né? Eu vejo muito isso, viajando por aí, cantando por aí. Acho. Porque esses designers hoje famosos e grandes grifes, elas estão fazendo desenho para massa. E eu acho isso muito fantástico. interessante. É interessante, né? mas é perigoso também, porque nem sempre são propostas realmente bem feitas, de qualidade. Ah, sim, de qualidade, claro. Então, uma das coisas que eu coloco no blog, que eu vou e faço as impressões. Então, meu blog não é simplesmente falar, ai, gente, olha que lindo! Ai, que gracinha! Eu chego e falo, olha só, vamos ver essa coleção com o estilista tal que a marca que essa loja está lançando. Eu olho e falo, olha, gente, vamos virar a roupa do avesso? Vamos ver o tecido? Você vai usar esse tecido? E eu faço essa análise porque, assim, as pessoas não têm noção, se perdeu isso com o tempo. As pessoas não sabem mais tipos de tecido. Né? Então, às vezes, uma roupa é feita de poliéster, a pessoa sai comprando horrores. Moda praia, tudo de poliéster. Aí é um tecido que esquenta, né? Que é feito a partir do petróleo. Então, aí chega no verão, está todo mundo assando, sabe? Está todo mundo desesperado. Meu Deus, mas essa roupa esquenta, parecia tão fresquinha. Então, de uma certa forma, tem essa democratização, mas também eu mostro outro viés. Tudo tem o lado B, né? Exatamente. Claro, Eu sou a pessoa que mostra o lado B. Eu também acho. Eu acho que a consideração que você faz de mostrar se ela é bem feita ou não, se ela é boa, poliéster, eu acho fantástico. Porém, para a pessoa que está afim de se vestir com pouco, como você falou, que você entrava numa lojinha e encontrava uma coisa numa cesta por R$8, eu acho que vale você, de repente, se sentir bem, tá bonito, tá bacana, por pouco. Então, uma mulher está bem vestida, se ela não tiver alguma coisa incomodando, ela pode estar com poliéster, mas ela tá legal. Mas nem sempre essas coleções trazem coisas baratas. Elas estão cobrando preço. Então, esse é seu blog não desconstrói um pouco essa ideia de que eu preciso gastar muito? Super, Né, e desconstrói também que só fast fashion é o canal, é o meio de acesso à moda em conta. Então, essas coleções trazem novidades, é óbvio. Né? Só que assim, as pessoas também estimulam muito de você, eu tenho que comprar tudo agora, senão vai acabar. Eu tenho que comprar isso porque senão, nossa, vai todo mundo comprar. Então, isso, de uma certa forma, desvia do foco do que o Marcelo estava falando, que era justamente disso, você pensar e colocar... É muito louco falar para uma mulher pensar, mas hoje em dia a gente tem que ser mesmo... pensar, que as mulheres ao invés de ser impossível. Não entendi. Socorro, eu não ouvi isso. Pensar, gente. Pensar antes de consumir uma coisa que ela quer muito.
naquela, assim, para, ao vivo a gente fica nervosa. Não, né? olha, fica calma. A gente porque é o pensar seguinte, antes de a sair gente vai comprando. comprar essas coisas assim, mal acabadas, porque são mais baratas e porque estão na moda. É só não enlouquecer e comprar a vitrine inteira. Exatamente, Entendeu? exatamente. É porque um detalhe ou outro, imagina, a pessoa não tem dinheiro, ou ganha pouco, ou ganha que não dá para tudo. Ela tem que andar ainda por cima horrenda? Não. Então, Né? e Eu é gosto isso- das pessoas que tentam, né, fazer um visual próprio, particular. E é Acho isso que a bacana. gente acaba desmistificando, porque assim, eu boto a mulherada para pensar mesmo, para raciocinar antes de sair comprando loucamente, porque ao invés de sair comprando porque estão falando que está na moda e é tendência, ela pensar, isso tem a ver comigo? Né? E tem outras feiras e eventos de moda, de neomarcas, e de gente que está produzindo aqui no Brasil, fazendo muita coisa legal, com preços até mais em conta do que dessas grandes lojas. Né? Então, é esse o pensamento que eu proponho, assim, né? Ah, tá. Você está propondo, então, apoiar os empreendedores, né? Totalmente, totalmente. A gente, na verdade, assim, eu ensino tudo, todas as possibilidades. Então, dentro desse pensamento de moda, né, e até de economia, como que ela pode olhar e, beleza, dentro dessa coleção de uma fast fashion, isso aqui me interessa. Eu vou esperar um pouquinho, porque aí eu encontro remarcado. Mas isso né? é em todas as camadas, eu acho, né? Todos os preços, as pessoas... Essa coisa do consumo consciente é importante não só para a pessoa que não tem dinheiro, mas para a pessoa que tem muita grana Claro. também e não É vai importante comprar pra a tal todo mulher que mundo. 80 pensa, mil né? bolsas. Eu acho que Não, isso o é não uma coisa que cabe... desperdiçar é geral. Em geral, as pessoas que têm mais dinheiro desperdiçam menos, né? Exatamente, são mais exatamente. seguras. E Exatamente. compram coisas de... Isso que você está falando, uma peça, sei lá, uma coisa de linho, branco, que vai durar a vida inteira, né? Você No sabe tempo que da minha avó, era isso que ela fazia. As roupas da minha avó até eu tenho coisa da minha avó, né? Então, Eu eu uma também vez- tenho. É o tipo de... Perdão, Lida. É o tipo de coisa que assim, a gente tem que trazer mais essa ideia da roupa com história. E menos do vou comprar porque é tendência, Claro. é na moda, aí você descarta, aí compra Ou de então novo a e pechincha, descarta. né? A definição de pechincha é uma coisa que você não precisa por um preço que você não pode resistir, né? Então, eu sempre penso nisso, na pechincha. Eu acho que eu vou anotar essa frase. É maravilhoso né? isso Como mesmo. mantra, para ver se eu me toco. Sabe o que eu ia dizer? Que eu entrevistei uma vez uma socialite dessas bem famosas, e isso estava no jornal ainda. E ela me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Porque ela disse, eu perguntei, como é que você compra roupa? Ela disse, olha, experimenta uma boa camisa de seda. Estou falando de uma pessoa com dinheiro. Aham. Aí ela diz, olha as cores, quantas cores ela tem, quais as que me ficam bem. Eu compro todas iguais. Camisa, clássica. Também não vou comprar camisa nunca mais. Entendeu? É a ideia de antigamente. Isso tem o quê? 30 anos. O tecido era melhor, a costura era melhor, o consumo não era pegar e largar, não tinha esse descarte que a gente tem hoje. Então as coisas duravam, as roupas compradas de grifes mais famosas, digamos assim, elas costumam durar mais. Sim. Não é? Sim. Todo E a mundo tem uma moda roupa que é clássica, que é de Durava uma mais, né? grifona. Uma tendência, ela durava mais. Não era uma coisa tão efêmera como é hoje. É uma coisa Hoje em dia alucinada. que é tudo muito imediato, né? Você quer usar aquela cor naquele dia, aí você... Como é que você faz com o seu cabelo, Ana? Você renova esse... Digamos, chamava tupete, agora eu não sei como é que chama, mas sua franja. então. Você coloriu de azul, é azul? É ou azul, roxo? é azul. E de vez em quando você muda essa cor? Então, não, porque dá muito trabalho, eu tenho preguiça de salão. Mas eu já tive cabelo assimétrico, então metade de um tamanho, metade de outro, sabe? Você sempre gostou dessa brincadeira? Eu sempre gostei, assim, de não ter medo de brincar. Eu acho que hoje em dia as pessoas se aprisionam e saem comprando loucamente e sem realmente ter um raciocínio sobre isso, porque querem não só se inserir no meio, como sem ter a necessidade de ver uma referência na internet ou na revista e acompanhar aquilo. E a velocidade está tão grande que a pessoa vai perdendo, às vezes, a noção. Então, eu acho que eu tento incentivar as pessoas a serem elas mesmas, a olharem para dentro de si. Isso vale para a economia? Ah, vale. Eu acho que por detrás aí tem uma lógica de ganho, de consumo, de lucro, né, que vai desenfreando, e aí vai saindo em mídias, propaganda, compre isso, compre alienação, aquilo. Marcelo. Uma alienação. Alienação. Sim, não tenha dúvida disso, eu concordo com você. Você sabe uma coisa interessante? Na Turquia, é muito comum, você vai querer comprar, eu visitei Istambul, e aí você ia comprar um produto. Ele perguntava assim, quanto você quer dar nisso? Eu acho que essa pergunta, eu acho que é a história da consciência. Isso, uma roupa, você pega uma roupa,
Você gostou do vestido? Quanto queram? Quanto você quer me dar nesse vestido? Sei lá, isso é uma É pergunta... desestabilizador. É desestabilizador. É desestabilizador. parte do negócio. Você paga né? quanto você acha que Quanto vale. você- Isso é parte do negócio. Não é, porque mas você é- fica tão insegura que você não... Mas isso é essa história da consciência. Quanto você quer dar naquilo que você está... É, mas se você responder baixo, ele também deve... Não, mas é estabilizar, engraçado que às né? vezes a gente não consegue dar Aí ele faz a dimensão. contrapartida. R$1. Ele gosta, porque é o mercado que gosta, né? A cultura cultural. gosta da negociação. Da né? negociação. Mas o curioso é Os você... turcos Nossa, eu não ia são comprar árabes, mas nada, têm porque esse eu pé, sento né? e choro numa situação dessa. Eu não compro nada. Eu sou super difícil de comprar. É? Sou. Conte-me, Eu não Roberta, gosto. por quê? Não gosto muito. Eu gosto de moda, eu gosto disso, mas eu não sou uma pessoa muito consumista. você Assim, eu foi tenho uma elegante, bolsa, assim, sabe? Uma chiquinha. bolsa que acaba. Eu sempre fui. Acho que fui muito incentivada pela minha mãe. A gente sempre teve essa coisa de ter. Ai, minha filha, eu lembro muito da minha mãe falando isso. Você precisa de um sapato preto, uma sandália dourada e um sapato marrom. Acabou. Era isso. Acabou. Até acabar essa coisa da camisa. Eu fui educada muito assim. Então, para mim, essa coisa da moda me deixa um pouco aflita, sabe? Essa velocidade. É por isso que eu falei. Aí eu Na vejo sua tanta vida coisa, eu gosto de um pessoal monte ou de no palco? coisa. Pessoal. No palco você entrega para a produção, Eu né? entrego para uma produção totalmente. Ai, que Porque é outra Sim. pessoa. É, eu É a pessoa entrego jurídica, totalmente né? a pessoa jurídica. E aí eu tenho uma coisa que também minha avó me ensinou, que é você tem que se vestir bem para ir na casa das pessoas, porque isso você está dando para a pessoa, é prestígio para a pessoa, né? Se eu vier aqui Você toda está maltrapilha, arrumada. eu não estou te prestigiando. Essa foi a educação Não, que eu você nunca recebi. veio no Maltrapilha, sempre foi. E, Roberto, acho que é exatamente isso, assim, as pessoas, elas... Quando eu falei do pensamento, botar alguém para pensar, foi justamente do confronto na hora da compra. Sim. Né? Então, eu fico meio de advogado diabo, porque eu sou consultora de estilo. Então, de uma certa forma, eu ensino as mulheres a viverem com o que elas têm nos seus armários, antes de saírem às compras. Pois é, porque a gente tem uma coisa também com a roupa nova, né? A gente tem uma coisa especial, algum evento especial, a gente quer comprar uma roupa nova, né? Tem isso também. Mas eu fico muito sempre... E hoje em dia com os preços astronômicos, porque tem o Você mercado tem de luxo... cara de gostar de brechó, Roberta, sabe? Eu era super... Eu quando era sua aluna, eu Quando só era me minha vestia em aluna na brechó. faculdade, Na ela faculdade eu se vestia matava bem. aula para ir no brechó. Ela Confissões, matava agora aula. pode confessar. Ela matava aula para ensaiar, para ir no Para ir no brechó. brechó. Era uma situação. Eu era professora, pode ser isso, né? Tudo acontece nesse programa e nessa vida. Vou fazer um intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta. Você censura o programa da TV Brasil.